Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura hoje será em Jó, do capítulo 39 ao 42, os capítulos finais do livro, e o desfecho da história de Jó não será o que a maioria espera. O tópico que nos guiará hoje é: onde estão aqueles que morrem no Senhor? Nos capítulos 39 a 40, o Senhor continua o seu discurso, iniciado no meio do redemoinho. Deus agora percorre o reino animal e para cada animal segue o questionamento: você fez isso? Você sustenta isso? Você governa isso? Até que em Jó 40, no verso 4, o próprio Jó confessa: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Jó não foi vencido por um argumento, foi silenciado diante da majestade de Deus, que agora segue ainda com seus questionamentos, até que no capítulo 42, o capítulo teologicamente mais denso de todo o livro, Jó responde a Deus: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A diferença entre o Jó do capítulo 1 e o Jó do capítulo 42 não é que ele pecou e foi restaurado. Algo mudou fundamentalmente nele. O arrependimento brota desse novo conhecimento de Deus. Jó entendeu que diante do Senhor, a nossa única postura é a adoração em humildade. O final do livro é surpreendente. Jó é chamado para interceder pelos amigos que o acusaram. E então a restauração vem, bens e honra, o dobro do que Jó tinha antes. Mas há um detalhe que eu preciso destacar. Jó recebeu o dobro de tudo, exceto dos filhos. Os filhos são exatamente 10, o mesmo número de antes. Isso se dá porque os filhos que morreram no início do livro não foram perdidos, estão na glória eterna. O capítulo 32 da Confissão de Fé de Westminster trata do estado dos homens após a morte e da ressurreição dos mortos, e lá nós aprendemos que as almas dos justos, sendo perfeitas em santidade, são recebidas nos lugares mais altos, onde contemplam a face de Deus em luz e glória. Elas aguardam a plena redenção dos seus corpos na ressurreição final, mas não estão ausentes, perdidas ou apagadas, estão na presença de Deus. A confissão de fé nos lembra que a morte não é o fim para aqueles que pertencem ao Senhor. É transição para uma presença mais plena junto com Ele. O breve catecismo de Westminster, em sua pergunta 37, afirma que as almas dos crentes são, na morte, aperfeiçoadas em santidade e imediatamente passam a gozar da glória eterna. Já a pergunta 86 do Catecismo Maior de Westminster afirma que as almas dos crentes ao morrer são imediatamente aperfeiçoadas em santidade e passam a estar com Cristo. Os filhos de Jó, que morreram no capítulo 1, não estão em suspensão, estão na presença do Senhor, em comunhão plena com Cristo, aguardando a ressurreição do corpo. Por isso, Jó não recebeu 20 filhos. Ele tinha 10 filhos na glória e 10 junto dele. Após Jó reconhecer o seu pecado e arrepender-se, ele é chamado a interceder pelos amigos que o feriram. Jó ora e Deus aceita. Essa é a imagem direta de Cristo, o sofredor inocente que, após a sua provação, intercede pelos que pecaram contra ele e pelo mundo inteiro. Então,
Qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, examine a qualidade do seu conhecimento de Deus. Há uma grande diferença entre saber sobre Deus e ter sido transformado por Ele. Não basta ouvir sobre Deus, é preciso relacionar-se com Ele. Precisamos passar do conhecimento teórico para o conhecimento relacional. Segundo, busque a visão de Deus antes de buscar a resolução dos seus problemas. Jó não recebeu a restauração porque argumentou bem, recebeu porque viu a Deus. A solução de nossos problemas pode vir antes ou depois, mas a visão de Deus é o que nos transforma. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: vida eterna. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para confortar as pessoas que perderam um ente querido que amava ao Senhor. O luto é uma das dores mais difíceis de suportar, mas a história de Jó nos ensina uma verdade libertadora: os mortos em Cristo não somem da contagem, eles apenas mudam de endereço. Estão com o Senhor. Lembre-se, o verdadeiro arrependimento nasce quando os nossos olhos deixam a teoria de apenas ouvir falar de Deus e passam a contemplar a sua santidade majestosa. E nunca se esqueça, em Cristo, a morte não é um ponto final, é apenas a vírgula que precede a glória eterna. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 32, que trata do estado dos homens após a morte e da ressurreição dos mortos. Veja também a pergunta 86 do Catecismo Maior de Westminster e a pergunta 37 do Breve Catecismo de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.